Resident Evil, A Conspiração Umbrella, lido por Davi Nascimento. Capítulo 1. Jill estava atrasado para a reunião quando, de alguma maneira, deixou suas chaves caírem na xícara de café, a caminho da porta. Desacreditada, com um leve tink no fundo da xícara, ela ainda deixou cair uma grossa pilha de documentos que carregava debaixo do outro braço. Ah, droga! Ela viu as horas assim que ia para a cozinha com um copo na mão. Wesker havia marcado a reunião para as 19 em ponto, significando que ela só tinha 9 minutos para fazer uma viagem de 10, achar um lugar para estacionar e pôr o traseiro numa cadeira. Era a primeira reunião desde que os Stars assumiu o caso. Droga, a primeira reunião desde que ela tinha sido transferida para Raccoon, e ela iria se atrasar. Deve ser a primeira vez em anos que eu me preocupo em estar no horário e acabo parando na porta, pensou. Resmungando, ela foi até a pia, sentindo-se tensa e brava consigo mesma. Era o maldito caso. Ela pegou as cópias dos arquivos logo depois do café da manhã e passou o dia todo mexendo nos relatórios procurando por algo que os policiais não viram. E se sentia cada vez mais frustrada quando o tempo passava e não achava nada de novo. Ela virou a xícara, tirou as normas chaves, enxugando-as com seus jeans enquanto corria para a porta da frente. Ela se abaixou para recolher os papéis e parou, olhando para a brilhante foto colorida. Oh, meninas! Ela ergueu a foto vagarosamente, sabendo que não tinha tempo e ainda incapaz de tirar os olhos das delicadas faces cobertas de sangue. Beck e Priscilla McLean, 9 e 7 anos. Você pode continuar fingindo ou pode admitir. Tudo está diferente agora. Está diferente desde o dia em que morreram, pensou. Quando Jill se mudou para Raccoon, ela ainda sob muito estresse, incerta sobre a transferência e até mesmo se queria ficar no Stars. Ela era boa no trabalho, mas só pegou por causa de Dick. Depois do processo, ele começou a pressioná-la para que seguisse outra profissão. Durou um tempo, mas o pai dela era persistente, dizendo que um Valentine na cadeia era demais. Com o treinamento e o passado dela, não havia muitas opções, mas os Stars, em menos, apreciavam suas habilidades e não se importavam com o resto. O salário era decente e havia um elemento de risco que ela passou a gostar. Em retrospecto, a mudança de carreira foi bem fácil e isso deixou Dick feliz. Mesmo assim, a mudança tinha sido mais difícil do que ela pensava. Pela primeira vez, desde que Dick foi preso, ela se sentiu realmente sozinha. E trabalhar pela lei começou a parecer uma piada. A filha de Dick Valentine trabalhando pela verdade e justiça. Sua promoção para os Alphas, uma boa casa nos subúrbios, era loucura. Ela pensou seriamente em abandonar tudo e voltar a ser o que era. Até que duas garotinhas que viviam do outro lado da rua apareceram na sua porta perguntando se ela era mesmo uma policial. Seus pais estavam no trabalho e elas não conseguiam achar o cachorro. Beck, em seu vestido escolar verde, Pris, em seu macacão, andavam, ambas tímidas e chorosas. O filhotinho estava andando no jardim a algumas quadras dali. Sem esforço, Jill fez duas novas amigas. As duas irmãs praticamente adotaram Jill. Apareciam depois da escola trazendo flores. Brincavam em seus jardins nos fins de semana, cantando as intermináveis músicas aprendidas nos filmes e desenhos. As meninas, miraculosamente, tiraram a solidão de Jill. Pela primeira vez em seus 23 anos, ela se sentiu parte da comunidade ao qual vivia e trabalhava. 6 semanas atrás, Beck e Pris se afastaram de um piquenique em família no Victory Park e se tornou as duas primeiras
vítimas dos psicopatas, e desde então vinham aterrorizando a cidade. A foto tremeu levemente em sua mão. Beck deitada, olhando cegamente para o céu, com um buraco na barriga. Chris estava estendida, próxima a ela, braços estendidos, pedaços de carne arrancados severamente dos seus membros. Ambas foram estripadas, morrendo de forte trauma antes de sangrarem. Se elas tivessem gritado, ninguém ouviria nada. Chega! Elas se foram e você pode finalmente fazer algo, pensou. Jill colocou a papelada de volta na pasta e saiu logo depois, respirando profundamente. A noite estava começando e o cheiro de grama estava forte no ar quente do verão. Em algum lugar, em alguma rua abaixo, um cachorro latia entre as crianças. Ela foi até o cupê cinza, estacionado na rua, tentando não olhar para a silenciosa casa dos McLeans. Jill dirigiu-se pelas largas ruas do bairro, vidro abaixado, atingindo o limite de velocidade, mas os olhos das crianças e animais. Mas de olho nas crianças e nos animais. Não havia muitos deles por ali. Desde o início do problema, mais e mais pessoas começaram a manter as crianças dentro de casa. Mesmo durante o dia. Seu cupê tremia enquanto subia a rampa de acesso para a autoestrada 202. O morno e seco vento trazia seu longo cabelo para o rosto. Era bom, como se tivesse acordado de um sono ruim. Sendo destino ou sorte, sua vida foi afetada pelo que estava acontecendo em Raccoon City. Ela não podia continuar fingindo ser apenas uma ex-ladra, tentando ficar fora da cadeia, tentando andar na linha para fazer seu pai feliz. Ou que o Stars tinha apenas outro caso para resolver. As crianças mortas, os assassinos soltos para matar de novo. Isso importava para ela. O relatório das vítimas flutuavam ao seu lado. Novos espíritos impacientes, talvez Beck e Chris entre eles. Ela descansou seu braço direito sobre os papéis, parando os gentis movimentos, e jurou que acharia o responsável. Não importava o que custasse. Não importava o que tinha de ser passado ou seria no futuro. Ela havia mudado e não seria capaz de descansar até que os assassinos pagassem pelos seus atos. E aí, Chris? Chris se virou da máquina de solda e viu Forrest Spiller descendo o corredor em sua direção com um grande sorriso. Forrest era alguns anos mais velho do que Chris, mas parecia um adolescente rebelde, cabelo comprido, jeans apertado e uma caveira fumando cigarro tatuada em seu braço esquerdo. Ele também era um excelente mecânico e um dos melhores atiradores que o Chris já via em ação. E aí, Forrest? Como vai? Chris tirou uma lata de solda da máquina e olhou no relógio. Ele ainda tinha alguns minutos antes da reunião. Chris sorriu para Forrest, que parou em sua frente com os olhos azuis brilhando. Forrest estava carregando um monte de equipamento. Colete, cinto de habilidades e uma mochila. Wesker vai em frente a Marine para começar a busca. A equipe Bravo vai entrar em ação. Ele jogou as suas coisas nas cadeiras dos visitantes, ainda sorrindo. Quando? Chris perguntou. Forrest colocava o colete à prova de balas enquanto falava. Agora, depois que eu equipar o helicóptero. Enquanto vocês, Alpha, ficam sentados fazendo anotações, nós estamos indo chutar o traseiro de alguns canibais. Mas fique de olho no seu, tá bom? Eu ainda acho que há mais acontecendo do que alguns idiotas vagando pela floresta. Você sabe disso. Forrest jogou o cabelo para trás e pegou o cinto, já concentrado na missão. Chris pensou em dizer mais, mas hesitou. Forrest era um profissional e não precisava ser dito para tomar cuidado. Você tem certeza, Chris? Você acha que Billy era cuidadoso bastante? Pensou Chris. Suspirando, Forrest deu um toque no ombro de Chris.
Suspirando, Chris deu um toque no ombro de Forrest. Saiu pela porta e desceu o corredor. Ele estava surpreso que Wesker tinha mandado os times separadamente. Mesmo sendo normal para um time menos qualificado ficar o reconhecimento. Essa não é exatamente uma operação normal. O número de mortos a qual está lidando era suficiente para um combate mais agressivo. O fato de haver sinais de organização nos assassinos deveria tê-los trazido para o nível A1, mas Wesker ainda estava tratando como uma espécie de treino. Ninguém mais vê isso. Eles não sabem, eles não conheciam Billy, pensou Chris. Chris pensou de novo sobre a noturna lição que recebeu de um amigo de infância na semana passada. Ele não teve notícias de Billy por algum tempo, mas sabia que tinha conseguido uma posição de pesquisa com a Umbrella, a companhia farmacêutica que era a única contribuidora para a prosperidade econômica de Raccoon City. Billy não era do tipo de pessoa que se jogava nas sombras, mas sua aterrorizada voz acordou Chris, enchendo-o de preocupação. Billy disse que sua vida estava em perigo, que todos eles estavam em perigo. Ele implorou para se encontrar com Chris no restaurante e nunca apareceu. Desde então, ninguém mais ouviu falar nele. Chris pensou nisso durante todas as noites, tentando se convencer de que isso não tinha nada a ver com os ataques. Os policiais que vasculhavam o apartamento de Billy não acharam nada que indicasse um crime. Mas os instintos de Chris o disseram que seu amigo estava morto e que foi morto por alguém que queria calá-lo. Eu devo ser o único. Irons não dá a mínima e o time acha que eu estou chocado com a morte de um velho amigo, pensou Chris. Ele tirou os pensamentos da cabeça assim que virou no corredor, suas botas fazendo eco. Ele tinha que se concentrar no que poderia fazer para descobrir o que aconteceu com Billy. Mas ele tentou não pensar em nada. Enquanto se aproximou do escritório dos Stars, querendo estar com a cabeça fria para a reunião, os fluorescentes chegavam a incomodar. As inflorescentes chegavam a incomodar sobre a luz do entardecer que preenchia o corredor. O departamento policial era um clássico pedaço de arquitetura. Telhado entalhado, muitos detalhes de madeira e tinha muitas janelas projetadas para deixar o sol entrar. Quando Chris era criança, o prédio foi a prefeitura de Raccoon City. Com o aumento populacional há uma década, o lugar se transformou numa biblioteca. E 4 anos atrás virou uma delegacia. Parecia que tinha sempre algum tipo de construção acontecendo. A porta do escritório abriu e o som de chaves e vozes irritantes masculinas encheu o corredor. Chris hesitou num instante, ouvindo a voz do chefe Irons entre eles. Me chame de Brian. Irons era um centralizado político disfarçado de policial. Não era segredo que em suas mãos estava em mais algum lugar da cidade. Chris escutou a voz de Irons. Era difícil acreditar que um dia ele havia liderado o Stars de Raccoon City. Mas ainda mais se algum dia ele se tornou o prefeito. Chris entrou na sala que servia de base de operação dos Stars. Barry e Joseph estavam conversando na mesa da recruta. Brad, o piloto do time Alpha, estava bebendo café e olhando para a tela do computador central. Do outro lado da sala, o capitão Wesker estava encostado em sua cadeira com as mãos atrás da cabeça, sorrindo com alguma coisa que o chefe Irons estava dizendo. Aí eu disse, você vai imprimir o que eu digo para imprimir, Bertolucci, e você vai gostar.
senão você nunca mais vai pegar outra cota daqui. E aí ele disse: Chris, Wesker interrompeu o chefe, desconcertando-lhe, desencostando-se da cadeira. Que bom que você está aqui. Parece que podemos parar de jogar tempo fora. Irons olhou feio em direção, mas Chris manteve sua face inexpressiva. Wesker não se importava muito com Irons, e vice-versa, e não se incomodava em tentar ser educado com ele. Chris caminhou na sala e parou na mesa que dividia com Ken Sullivan, um dos bravos, sendo que os times costumavam trabalhar em turnos diferentes. A sala não precisava ser muito grande. Ele a colocou lata fechada de soda na desgastada área de trabalho da mesa e olhou para Wesker. Você está enviando o Bravo? Tranquilamente o capitão olhou em volta com os braços cruzados. Procedimento padrão, Chris. Chris se sentou. Sim, mas segundo o que conversamos na semana passada, eu acho... Irons interrompeu. Eu dei ordem, Redfield. Eu sei que você pensa que está havendo alguma coisa estranha aqui, mas eu não vejo motivos para desviar da política. Chris forçou um sorriso, sabendo que isso irritaria Irons. Claro, senhor. Não precisa se explicar em meu benefício. Irons olhou para ele por um momento e voltou para Wesker. Eu vou esperar seu relatório quando a Bravo retornar. Agora, se me der licença, capitão... Chefe. Wesker assinou com a cabeça. Irons se virou e andou para a porta. Menos de um minuto se passando e Barry começou. Será que ele levou a sério? Nós podemos fazer uma vaquinha no Natal e comprar um laxante para ele. Joseph e Brad riram, mas Chris não conseguiu. Irons era uma piada, mas seu modo errado de agir nessa investigação não era tão engraçado. O Stars deveria ter entrado no começo ao invés de dar cobertura à RPD. Chris olhou para Wesker, que tinha uma expressão difícil de entender. Wesker assumiu o Stars há alguns meses, transferido pela sede em Nova York. Chris ainda não conhecia sua real personalidade. O novo capitão parecia ser tudo o que deveria. Instável, esperto, calmo. Mas tinha algo que às vezes o tirava da realidade. Wesker suspirou e levantou. Sinto muito, Chris. Eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes, mas Irons não deu confiança para o seu medo. A culpa não é sua, Chris disse. Wesker podia fazer recomendações, mas Irons era o único que podia dar as missões. Barry foi na direção dele, passando a mão em sua curta e envelhecida barba. Barry Borden tinha pouco mais de 1,80 m, mas era forte como urso. Sua única paixão, além da família e da coleção de armas, era levantamento de peso. E dava para perceber. Não se preocupe, Chris. Marani vai nos contactar quando nos farejar problemas. Chris se conformou, mas não estava gostando disso. Droga. Enrico Marani e Forrest Spiller eram os únicos soldados experientes da equipe Bravo. Kennedy Sullivan era um brilhante químico, mas segundo seu treinamento nos Stars, ele não era capaz de atirar numa vaca ao lado de um celeiro. Richard Aiken era especialista em comunicações, mas também tinha falta de experiência em combate. Rebecca Chambers, que tinha estado no Stars por 3 semanas, deveria ser uma talentosa médica. Chris a encontrou algumas vezes. Ela parecia boa o bastante, mas era apenas uma garota. Não é o suficiente. Mesmo que todos nós
pode não ser suficiente, pensou. Ele abriu a soda, mas não a bebeu. Ao invés, pensou no que os Stars viria pela frente, e pensou também nas desesperadas palavras de Billy. Eles vão me matar, Chris. Eles vão matar todos que sabem. Me encontre no M agora. Eu vou te contar tudo, disse Billy. Exausto, Chris olhou para o nada, sozinho com o conhecimento de que os assassinos selvagens eram apenas a ponta do iceberg. Barry ficou em frente à mesa de Chris, tentando pensar em algo para dizer, mas Chris não parecia apto para conversas. Sem o que dizer, Barry voltou para onde Joseph estava, procurando algo nos arquivos. Chris era um bom homem, mas às vezes levava as coisas muito a sério. Ele estava muito quente. O suor escorria pelas suas costas. Como sempre, o ar-condicionado estava quebrado. E mesmo com a porta aberta, o pequeno escritório estava desconfortavelmente quente. Tendo sorte? Barry perguntou. Joseph ergue a cabeça com um lamentável sorriso no rosto. Você está brincando? Parece que alguém escondeu a maldita coisa de propósito. Talvez Jill tenha achado. Ela ainda estava aqui ontem, à noite, quando eu fui embora. Revendo os testemunhos pela 100ª vez, Barry disse. O que vocês estão procurando, afinal? Brad perguntou. Barry e Joseph olharam para Brad, que ainda estava no computador, usando fones. Ele estava monitorando a equipe Bravo em seu voo pela floresta. Ele parecia de saco cheio. Joseph respondeu. Barry. Barry disse que há mapas da velha mansão Spencer em algum lugar. Alguns projetos que saíram quando ela foi construída. Ele parou, depois sorriu para Brad. Mas acho que o velho Barry está ficando caduco. Dizem que a memória é a primeira coisa a ir embora. Barry falou com uma boa naturalidade. O velho Barry pode facilmente chutar o seu traseiro na próxima semana, homenzinho. Joseph olhou para ele, zombando. E se você... se você não esquecer até lá, né? Barry riu balançando a cabeça. Ele só tinha 38 anos, mas estava com os Stars há 15, tornando-se o membro mais velho. Ele aguentava numerosas piadas de idade, a maioria delas vindas de Joseph. Brad levantou a sobrancelha. A mansão Spencer? Vocês, crianças, devem aprender sua história, Barry disse. Ela foi projetada pelo grande e único George Trevor antes de desaparecer. Ele foi o arquiteto que fez todos os arranha-céus em Washington, D.C. De fato, o sumiço de Trevor pode ter sido o motivo de Spencer ter fechado a mansão. Boatos dizem que Trevor ficou louco durante a construção. Quando ela foi terminada, ele se perdeu e vagou pelos corredores até morrer de fome, disse Barry. Brad achou ridículo, mas de repente ficou sério. E isso é besteira, né? Eu nunca ouvi falar disso, nada parecido. Joseph piscou para Barry. Não é verdade. Não, é verdade. Agora o fantasma dele vaga pela casa toda noite. Eu ouvi dizer que às vezes ele pode ser ouvido gritando: Brad Vickers, traga-me Brad. Brad ficou corado. É, você é o único comediante que nós temos aqui, Frost. Barry balançou a cabeça, sorrindo, imaginando como Brad conseguiu entrar para o Alpha. Ele era, sem dúvida, o melhor hack trabalhando para o Stars e um bom piloto. Mas não era tão bom sob pressão. Joseph passou a chamá-lo como Vickers medroso ou Vickers covarde.
quando ele não estava por perto. Ninguém discordava da avaliação de Joseph, que Brad era um covarde. Então é por isso que Spencer a fechou? Brad perguntou a Barry, de bochechas ainda vermelhas. Barry respondeu: Eu duvido. Ela deveria ser algum tipo de pensão para os executivos da Umbrella. Trevor realmente sumiu no final da construção e Spencer estava quebrado. Ele decidiu transferir a sede da Umbrella para a Europa. Não me lembro para onde exatamente. Provavelmente alguns milhares de dólares fora do bolso. Barry disse. Como se a Umbrella fosse sofrer, disse Joseph. Verdade. Spencer pode ter ficado louco, mas ele tinha dinheiro suficiente e entendia de negócios para contratar as pessoas certas. A Umbrella era uma das maiores companhias farmacêuticas e de pesquisa médica do planeta. Menos de 30 anos atrás, a perda de alguns milhares não machucaria ninguém. Mesmo assim, Joseph continuou. O pessoal da Umbrella disse a Irons que o local era seguro, que mandaria alguém para vasculhá-lo. Então por que os mapas? Brad perguntou. Foi Chris quem respondeu. Porque esse é o único lugar na floresta que não foi vasculhado pela polícia e está praticamente no meio do cenário de todos os crimes. E porque você nunca pode confiar no que as pessoas dizem. Terminou Chris. Brad franziu a testa. Mas e se a Umbrella mandou alguém? O que quer que Chris viria a responder foi interrompido por Wesker. Tudo bem, pessoal? Parece que a senhorita Valentine não planeja se juntar a nós. Por que nós não começamos? Barry andou para sua mesa, preocupado com Chris pela primeira vez desde que tudo começou. Ele recrutou o jovem para o Stars, alguns anos atrás, graças a um encontro numa loja de armas local. Chris provou ser bom para a equipe, brilhante e pensativo como um ótimo atirador e um hábil piloto. Mas agora... Barry olhou irresistivelmente para a foto de Kate e suas meninas em sua mesa. A obsessão de Chris com as mortes era difícil de entender, principalmente desde o desaparecimento de seu amigo. Ninguém na cidade queria ver outra vida perdida. Barry tinha família e queria pegar os assassinos tanto quanto os outros. Mas Chris estava exagerando. O que quer que ele quis dizer com aquilo? Você não pode confiar no que as pessoas dizem. Ou a Umbrella estava mentindo, ou o chefe Irons estava. Era ridículo. O departamento químico da Umbrella e os prédios administrativos nos limites da cidade forneciam 3/4 dos empregos de Raccoon City. Mentir não seria bom para eles. A integridade da Umbrella era, ao menos, mais sólida do que em qualquer outra corporação. Talvez alguma espionagem industrial, mas isso estava longe de causar assassinatos. E o chefe Irons, além de ser um gordo convencido, não é o tipo de pessoa que suja as mãos com algo além de aceitar fundos de campanhas ilegais. Ele queria ser prefeito, por Deus. Barry olhou demoradamente para as fotos de sua família antes de virar sua cadeira para a mesa de Wesker, e de repente percebeu que Chris estivesse errado. O que quer que esteja acontecendo em Raccoon City, algum tipo de brutalidade não poderia ser planejada. E isso significava... Barry não sabia o que significava. Ele suspirou e aguardou a reunião começar. Fim do capítulo 1.